desapercebidos. Prepare-se, porque você vai saber em instantes o que está acontecendo em Ourinhos e região e o que ninguém está te contando. Fique com a gente. Você está ouvindo Jornal das 6. Muito boa noite, esse é o seu Jornal das 6, estamos no ar a partir de agora até às 6:30 da noite. Muito obrigado você que a partir de agora escuta nas ondas da sua rádio 106.1, aqui o melhor da rádio FM, tá? Olha, hoje em especial, dia 26 de agosto de 2026, hoje numa edição especial do seu Jornal das 6, com a participação do candidato a deputado estadual, pastor Jonathan Santos. A gente vai trazer um pouquinho de algumas pautas, né, que a população deve saber, né, do candidato na hora de escolher seu voto. E nesse convite especial, aceito pelo deputado estadual, então, candidato pastor Jonathan Santos, a gente vai trazer um pouquinho de toda a cobertura das pautas que ele traz para a sociedade brasileira e, claro, tendo em visão, né, o cenário estadual aqui da nossa região. Ourinhos e região fica de olho daqui a pouquinho com o candidato pastor Jonathan Santos, que concorre então a deputado estadual aqui nas eleições de 2026. De olho no cenário, né, de olho no cenário político do ano de 2026, nós sabemos que quanto é imprescindível, né, a gente saber de cada pauta colocada por cada candidato. Inclusive nós tivemos, né, entrevista hoje no programa do Jackson, né, a presença da Marina Silva e também do ex-ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, que agora concorre a governador do estado de São Paulo. A Melhor FM, né, sempre de olho no cenário político, trazendo para você um pouquinho de cada setor, seja da economia, da educação, né, da saúde, que é tão importante, para você, na hora de votar e depositar sua confiança, saber em quem você está votando, né? Isso é importante. Ano de 2026, ano eleitoral, e a gente fica de olho em tudo que rola aqui no nosso Brasil. Entre as pautas, né, dessa entrevista com o candidato a deputado estadual, pastor Jonathan Santos, nós vamos trazer para você um pouco, né, da proposta que ele está oferecendo na área da saúde, tá bom? Na área da educação, também na área da economia e da segurança pública. Então, todos os pontos serão colocados e que você possa, então, prestar muita atenção em cada prospecto que nós vamos trazer aqui, para que você possa ter consciência na hora de votar. Nesse ano eleitoral de 2026, você sabe que a gente vai ter que votar para presidente, né, senador, deputado estadual, deputado federal, também presidente da República e governador, né? E cada um dos votos que serão depositados na urna é de extrema importância e responsabilidade de parte do eleitor, né? Nós sabemos que na hora de votar, muita gente não tem essa consciência, né? Mas o que nós devemos ter é a consciência, sim, de, no exato momento,
depositar com responsabilidade e sabiedade na hora da votação. A gente vai trazendo aqui para você essas informações sobre o cenário político de 2026. Ao meu lado, chegando aqui nos estúdios, o candidato pastor Jonathan Santos e também Ricardo, assessor do pastor Jonathan. É um prazer recebê-los nesse momento aqui nos estúdios da Melhor FM. Seja muito bem-vindo. muito obrigado, muito bom estar aqui. Estava conversando aqui fora agora com o pessoal do sertanejo. É isso, Jackson Luiz. Jackson Luiz, e Perfeito. estava nos dando muita informação boa. Muito bom. As expectativas para esse ano de 2006 são as melhores possíveis. São boas, são boas. E a gente está aqui justamente para discutir isso e trazer, né, um pouquinho para os eleitores as propostas, né, que demandam da parte dos senhores, tá bom? Para começar, façam as suas considerações iniciais. Pois não, vamos lá. Primeiro, muito obrigado por nos receber aqui hoje. A alegria estar aqui. Fiquei sabendo aqui que a rádio é a rádio que mais fala com a região toda, que vocês estão na mídia social de uma maneira geral. Coisa boa, comunicação é muito bom. E parabéns para a comunicação, né? Se tem uma área que está mudando no Brasil, é a área da comunicação. Com certeza. Então continuem comunicando muito, comunicando coisa séria, coisa boa. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e obrigado pelas portas que se abriram aqui hoje. Igualmente, faça as suas palavras. Olha, para iniciar a nossa conversa, então, o senhor é candidato a estadual, né? Estadual, e a gente vai começar falando um pouquinho a respeito da saúde, né? A gente sabe que o nosso país enfrenta, né, principalmente na área do SUS, né, uma dificuldade tremenda de filas, cirurgias eletivas, né, e acaba, de certa maneira, o eleitor se preocupa muito com isso, né, com seus familiares, principalmente, na hora de fazer uma cirurgia, na hora de ter um médico ali, plantonista, para atender. Então, eu gostaria de perguntar aos senhores, caso eleito, né, o que mudaria nesse cenário? Saúde é uma das áreas do governo que mais tem recursos. E, por outro lado, é uma área do governo que mais tem corrupção. O governo municipal, ele precisa fazer uma escolha muito séria se ele quer administrar a saúde ou se ele quer trazer organizações de fora para organizar a saúde. Então, a saúde é federal, é nacional e tem verba para isso. Tem verba federal, tem verba estadual, tem condições de construção de hospitais. E construir hospital não é problema para o governo, o problema é continuar fazendo o trabalho que a população merece. Então, em termos de propostas governamentais, em termos de emendas, em termos de projetos, isso existe. E, no nosso caso, pensando em Ourinhos, eu passo aqui em Ourinhos desde que eu sou criança. Desde que eu tenho 4, 5, 6 anos de idade, eu viajo por aqui, continuo viajando aqui nessa região. Eu nasci em Cianorte, no Paraná, então desde pequeno, indo e voltando para São Paulo, a gente sempre passa muito aqui em Ourinhos. Ourinhos é uma região muito estratégica, é uma das principais cidades hoje do estado de São Paulo, né? Então ela merece um carinho especial, ela merece projetos especiais, uma combinação federal. Nós temos o candidato federal, que é o deputado Vaz de Lima. Ele tem 5 mandatos estaduais, ele tem um mandato federal e agora está indo para o federal de novo. Ele já governou São Paulo quando o Covas precisou sair por um tempo e tem uma experiência muito vasta. Nós temos uma experiência muito vasta nessa área de saúde, mas, de novo, precisa ser uma parceria de um governo local com o governo estadual e federal para que isso aconteça. Tratando de saúde também ainda, deputado, nós gostaríamos de perguntar, né, será que Ourinhos é uma cidade que faz divisa praticamente com o Paraná, uma cidade próxima, né, ao Paraná, e será que seria algo oportuno para ter um hospital regional? Seria algo a ser conversado entre as partes? Eu acho que sim, acho que deve ser conversado. O governo local, ele precisa ser muito propositivo.
se ele ficar simplesmente esperando uma ação estadual, esperando uma ação federal, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Sim, com certeza. Então, desenvolvendo uma boa base a partir do municipal, ele pode com certeza trabalhar para que isso aconteça. De novo, a verba no governo. Um governo sério. Nós estamos com o governador Tarcísio, que é um governo sério, um governo que está transformando a história do estado de São Paulo. A gente tem andado muito aí o estado inteiro, o Brasil inteiro, e a gente percebe que hoje nós temos um governador muito bom. Então, essa comunicação dá para fazer, sim. E você falou sobre o SUS. Isso. O SUS. A questão de filas, De esperas filas, para etc. cirurgias eletivas, esse tipo de coisa. O deputado, ele não tem ingerência no SUS, mas ele pode acompanhar e pode pressionar. Pode acompanhar em termos de desenvolvimento e também em prestação de contas. Acompanhar de perto ali Acompanhar as de análises, perto, né? Tudo aquilo que é indicado ali, indicativo. Sim, um problema que o Brasil tem, aqui eu estou chovendo no molhado, é corrupção, né? Está tendo muito. A gente passou recentemente pela Covid. E naquele momento de Covid, eu estava atuando na prefeitura da nossa cidade, e naquele momento o governo liberou muito recurso no Brasil inteiro, recurso federal, o governo Bolsonaro, Sim. E era um recurso que não dependia de licitação. Era algo livre. É algo livre. E aí, infelizmente, a tal da corrupção, que não é de Ourinhos, né? É do Brasil, e a nossa proposta é lutar muito contra isso. Infelizmente, muito recurso que poderia ter avançado a saúde no Brasil inteiro foi usada para situações tremendas. Então, hoje, por exemplo, nós temos pessoas em Brasília que hoje estão em cargos altos em Brasília, que eram governadores de estados, e eu não posso falar o nome aqui, porque a situação do Brasil me leva à prisão. Chegamos nessa situação no Brasil, né? E essa é uma das nossas maiores brigas. Mas tem gente sentada hoje em Brasília em cadeiras muito importantes, que receberam milhões na época do Covid, e nunca entregaram e nunca deram prestação de contas. Então, o governo tem recurso. Eu trabalhei muito com recurso, com emendas, Brasília, Estado, município, etc. Tem muito, o Brasil é um país rico. Ourinhos, continuando com um trabalho sério, essa rádio aqui combatendo, mostrando o que está acontecendo, não um jornalismo fantasioso, merreca, que faz parceria com um e não fala do outro. Então, se a direita faz coisa errada, fala da direita. Se a esquerda ser imparcial. Tendo isso, é muito mais fácil. Quem que é prejudicado é a mãe, é o pai, é a criança. Eu fico indignado porque quando você recebe recurso e esse recurso é desviado, você está tirando a vida de uma pessoa. Isso é uma responsabilidade. Nós somos cristãos, né? Eu sou pastor. Sim. E sou pastor a favor da liberdade religiosa, e liberdade religiosa não é só para o evangélico, é para todo mundo. Ela não é direito de uma linha. De todos, de todos. Independentemente de crença, de fé. Isso é liberdade religiosa, né? Então a gente é a favor do cuidado, da justiça, da igualdade, da família. E aí, de novo, o governo brasileiro tem recurso. O problema do Brasil é como se usa esse recurso. Ourinhos, uma das cidades principais, o eixo dela aqui, o que vem do Paraná, o que vem do Mato Grosso, a gente está num entroncamento aqui que daqui sobe para um monte de lugares. Muito favorável, né? Muito favorável. Eu fico pensando, por exemplo, pode ir me cortando aqui, senão eu vou falando. Claro, pode ficar à vontade, ficar à vontade. Mas, por exemplo, a gente ficou olhando para Ourinhos, de novo, todo ano eu passo por Ourinhos. Eu nasci em Cianorte, morei em Londrina, com 10 anos de idade eu mudei para São Paulo. Então, eu moro em São Paulo faz 47 anos. Eu fico olhando Ourinhos, uma das cidades que mais tem possibilidade de crescimento. Aí eu olho, por exemplo, a gente estava conversando isso hoje, a rede hoteleira de Ourinhos. Justamente. Ela tá saturada, ela não consegue atender. Aí vamos para uma questão de economia, né? Economia. A movimentação da economia é muito importante dentro de um aspecto municipal. Sim, com certeza. E estadual também. Estadual também, é isso que acontece.
Me permita citar exemplos de fora. Eu tive oportunidade aí de morar na Europa, de morar no Oriente Médio e também nos Estados Unidos. O que você vê lá? Você vê um governo que propõe possibilidades para que o indivíduo cresça. O que a gente está vendo no Brasil? A gente está vendo um governo que não dá condições para a pessoa, está taxando. O Brasil nunca teve as taxas de impostos que a gente está tendo hoje. Muito alto. É absurdo. Hoje você trabalha 5 meses para pagar imposto do que você tem que pagar no ano. Isso é absurdo, isso não pode acontecer. Então, quando a gente olha para países que desenvolveram, eu tive o privilégio, eu fui missionário, pastor, missionário, e a rádio aqui é de linha evangélica, então eu tenho toda a liberdade aqui. E repito, liberdade religiosa para mim não é só para evangélico, tá? É para todos. É para o espírita, é para todo mundo. Sim. Cada um precisa saber cuidar e respeitar um ao outro, isso é natural. Porque se você tira a liberdade religiosa, você vai ter um governo estatizador que vai te dizer o que você pensa e deixa de pensar. Isso é terrível. Isso que nós não queremos. Nós não queremos de maneira alguma. Ontem nós tivemos uma reunião aqui, uns 15 pastores, né, de Santa Cruz do Rio Pardo aqui, e falando exatamente disso, que se tem alguém que propõe liberdade no mundo inteiro, é o cristianismo. As outras religiões, elas tendem a fechar a liberdade. O cristianismo, ele fala de paz, ele fala de liberdade, harmonia, né? De harmonia, de desenvolvimento. Deus nos desenvolveu para sermos prósperos, para ter vida abundante. Se você tem um governo que trabalha com leis, as leis brasileiras, na maioria delas são boas. Eu sou encantado pela política. A política tem situações boas. Quando eu ia a Brasília, um período que eu fui muito a Brasília, das 8 às 10 da manhã eu conversava com os técnicos. Tem muita gente boa, muita gente boa. O Brasil tem programas excelentes. Aí você pega o estado de São Paulo, é uma máquina que é o maior PIB do Brasil e etc. e tudo mais. Maravilhoso, é um estado realmente. maravilhoso. Então até meio-dia eu era o homem mais feliz da terra. À tarde tinham as reuniões dos conchavos e eu não participava. Porque eu falava para o pessoal, se vocês me colocarem em alguma reunião que tiver alguma proposta e eu ficar sabendo, eu vou denunciar e denunciei algumas situações. Então, quando você entra nisso, o sistema começa a te colocar do lado. Vai contra. Você vai contra, você não faz parte da máquina, você começa a emperrar a máquina, né? Então, o problema brasileiro não é político em termos da política em si, da técnica. A política é essa boa caminhada, um bom relacionamento, ideias diferentes sendo colocado na mesa com objetividade, com tranquilidade. Eu não preciso concordar com você comigo para sermos amigos. É respeito, né? É respeito. Então, vencendo isso no Brasil e levando isso que passa pelos indivíduos, Ourinhos, a região, essa região é maravilhosa. O que passa nessa região aqui do agro? E o governo atual está batendo no agro. E é um ponto que nós devemos colocar em pauta também, a questão do agronegócio. Sim. Porque as pessoas que estão atrenhadas nesse movimento, nesse trabalho, precisam, né, ter um fôlego, precisam realmente ter ser favorecidos realmente no país. Né? Sim, com certeza, precisa ter. O agro sustenta o Brasil. É uma das áreas que sustenta o Brasil. Aí você chega com agro em Santos, em Vitória, você tem um sistema afunilado, de novo, corrupto, violento, com situações que não permitem desenvolvimento. E aí tem os dois lados. Quando você tem uma sociedade corrupta, e a base da sociedade brasileira é corrupta, você tem situações... O errado é certo no Brasil, e quando você vai em outros países desenvolvidos, o certo é certo. Aqui cada um posso levar a minha e etc. Foi feita uma pesquisa no Brasil alguns anos atrás, se a população concordava
com o político se beneficiando de situações. Uma boa parte da população brasileira concorda. Por isso ele vai lá e elege uma pessoa corrupta. Ele sabe que é corrupto, ele sabe que faz coisa errada e ele elege. Mas mesmo assim faz. Né? E depois cobra. Se você vota numa pessoa certa, vota... E eu não estou falando aqui só de pessoas cristãs, tem muita gente séria. Eu vi já na política pastores sendo presos, porque fez coisa errada. Eu vi na política pessoas espíritas muito corretas. Então não é uma questão de religião, é uma questão de caráter. Justo. Porque a vida se vive de dentro para fora. Então, sabe assim, escolha a pessoa, olha a vida dela, olha os frutos dela. Não dá para fechar os olhos mais com o que está acontecendo no Brasil. Muito bem. Olha, para você que está chegando agora aqui na Melhor FM, nós estamos aqui com o candidato pastor Jonathan Santos, que é candidato a deputado estadual. Olha, para continuar a nossa conversa aqui, pastor, falando agora em segurança pública, algo também que deve ser discutido, e eu queria saber do senhor, né? O que o senhor pretende, né, então, quando estar efetivamente eleito, né, defender para aumento do efetivo, a questão da segurança pública das famílias, porque hoje a gente tem o tal do saiu, você está propício a tudo, né? Muito assalto, muita gente roubando, a roubalheira de celular, que Deus me livre, aqui em Ourinhos a gente vira e mexe, a gente entrando no mercado roubando carne, principalmente alimento, né? E a gente queria saber como que o pessoal que supostamente vai votar no senhor, gostaria de saber como que vai ser essa relação entre a segurança pública e aí a segurança da população como um todo. O Brasil é um país lindo, né? O povo brasileiro é maravilhoso. Quando você vem para o interior, é gostoso, né? Interior, qualidade de vida, é mais seguro que uma São Paulo. É impressionante que eu morei em Israel, né? Como eu te falei, o pessoal tem medo de ir a Israel por causa da guerra. Eu morei lá. Morre menos gente em Israel em um ano com guerra do que em um final de semana em São Paulo e Rio de Janeiro. E muita gente, o pessoal do crime também foi lá para Fortaleza, Natal e etc. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: se você quer ter segurança, não vote no governo atual. Não tem como. Você falou de celular. Tem muito. O líder nacional, ele disse em rede, a pessoa que está roubando um celular está roubando para comer. Quando você tem um líder falando isso em rede nacional, quando você tem um líder desse falando que se é corintiano tudo bem bater numa mulher, eu não estou inventando, são coisas que estão na mídia, é só você procurar aí, ver, etc. Inclusive você toca num assunto sobre o feminicídio, né, que tem crescido a cada dia a violência doméstica. Então entra tudo nesse parâmetro. É absurdo. Então, sabe, você quer votar nesse governo atual? Vota. Cada pessoa é livre para fazer exatamente o que ela quer fazer. Essa é a democracia. Mas não reclama depois. Aceita. O governo é a favor disso. Esses dias me perguntaram sobre a violência contra mulheres e contra crianças e etc. Sim. E eu falei, tem até um vídeo sobre isso no meu Instagram. Quando você tem uma violência contra uma criança, uma mulher, a família, nós não deveríamos viver numa situação dessa. É terrível. A gente anda em São Paulo, a gente tem que insufilmar carro. Hoje tem um tal do insufilme que ele não é que não quebra, mas anti-impacto. O vidro quebra, mas ele fica colado, então não dá para a pessoa colocar a mão lá e etc. Não deveria ser assim. O Brasil vive um estado de guerra com o narcotráfico. Você vai na Colômbia, Venezuela, outros países, Bolívia, por fazer... Eu sou pastor há 35 anos, missionário, e por isso eu ando muito nesses lugares. Eu já estive na Colômbia e situações com a Farc, com outras, etc., é um narcotráfico terrível. Dizer que o Brasil não tem narcotráfico, que de novo o governo atual diz que não tem, que está tudo certo, etc. Você vota num governo que quer combater isso. E aí me permita falar como pastor. Sim, claro. Todas as vezes que eu estiver como pastor
conversando com um traficante, com um bandido, com um homicida, todas as vezes eu vou falar para ele de salvação, vou falar para ele que Jesus morreu por ele, a falar para ele que Jesus ressuscitou por ele, que Jesus morreu a morte dele e a minha, para nós vivermos a vida de Jesus. O indivíduo, ele merece ser bem tratado, ser respeitado, etc. Então, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de abraçar uma pessoa, como eu faço, já fiz, nós temos um trabalho social há muitos anos, vamos continuar fazendo. Então, o indivíduo nós vamos sempre respeitar. Agora, o crime, o assassinato, a violência... Crimes hediondos, assim, né? Não dá para supor, não dá. A vítima hoje vive trancada. Eu tenho amigos, pastores policiais, e eles me contam, quando nós prendemos algumas pessoas, nós tratamos com o indivíduo com muito respeito. É senhor, por favor. Por quê? Primeiro, pelo respeito ao indivíduo, o cristianismo ensina a gente a fazer isso, e segundo, porque 2 dias depois ele está na rua, e ele sabe onde eu moro. Então, a sociedade é feita de indivíduos. Se nós fortalecermos os indivíduos através de vários programas de capacitação, de transformação e etc. e tudo mais. Você vai hoje numa comunidade, nas cidades maiores, etc., você conversa com as crianças lá de 5, 6, 7 anos. Qual que é a esperança que ela tem? Nenhuma. Então ela vai entrar no tráfico, ela vai entrar no crime, porque ela imagina que está sendo protegida e cuidada, etc. Então tem que cuidar. Nós precisamos ter. E aí você tem o Derrite como candidato a senador. Ele fez um trabalho no estado de São Paulo, os índices de assassinato, de latrocínio em São Paulo estão descendo. É só olhar na internet. Prometer que vai resolver isso a zero em 1 ano, 2 anos é mentira. Se alguém está te prometendo isso, não acredita. Mas se você começa a trabalhar para diminuir com repressão, pega São Paulo, a Cracolândia foi desfeita. Por que foi desfeita? Porque a Cracolândia era uma cortina de fumaça para o tráfico, para a violência, para a extorsão e etc. Então, antes de mexer com os viciados, que são vítimas, foi se mexer com quem estava por trás de tudo aquilo. E hoje você tirou a Cracolândia e você está recuperando o centro de São Paulo. Então, hoje já tem gente voltando. Eu fui office boy em São Paulo na época que podia ser office boy, né? Com 12 anos de idade eu ia lá no Correio Central, morava lá no Ipiranga, na capital, pegava um ônibus, ia lá no Correio Central, ia no banco, etc, tudo mais. Era tranquilo, estou falando aqui de 40 anos atrás, coisas, até mais. De um tempo para cá mudou muita coisa. Não ia mais, não dava mais, não dava, simplesmente não dava. Pessoas entrando, empresários que tinham lá seus comércios, etc., você não podia deixar um comércio livre, porque no outro dia ia entrar o pessoal do MST, apoiado pelo governo atual. E está diferente. Então, dá para mudar muito. De novo, você quer mudar, vota no governo certo. Questões de estruturação e determinação. Estruturação e determinação. Tudo bem estudado, com clareza, dá para fazer. O que diz a nossa bandeira? Sem ordem não há progresso. A gente está tentando obter progresso com desordem. Não combina. Não vai conseguir, não tem jeito. Pastor, gostaria de ver com você também algo, acho que todo mundo gostaria de saber, um principal objetivo seu ao primeiro dia que for eleito. Qual que é o seu objetivo central trazer para a população? O deputado, ele vai no legislativo, né? Sim, tem todo um processo, né? Você tem o judiciário e o executivo. Graças a Deus, nesse momento, nós temos um governo muito favorável no estado de São Paulo, que está transformando o estado, e pelo que as pesquisas estão dizendo, ele vai ser eleito agora no primeiro turno. Isso dá uma boa economia para os cofres públicos. Então, provavelmente, está dizendo que isso vai acontecer. Graças a Deus, nós temos um governo alinhado. Acho que 2, 3 semanas atrás, eu estava com o governador e conversando sobre algumas situações aí do estado. É um governo aberto para conversa, é um governo sério, e esse é o papel do legislativo. É legislar, é acompanhar, é cobrar.
Não é o governo que cobra de nós, não é o judiciário nem o jurídico, Justamente. nem o judiciário nem o executivo. Somos nós que cobramos deles, né? E para cobrar deles, você precisa estar alinhado, não é com eles, você precisa estar alinhado com a lei, com o que é correto, etc. e tudo mais. O meu papel é de fiscalizador, mas não o fiscalizador que aponta, isso aqui está errado, isso aqui, de caminhar junto, de trazer propostas. O governo tem muitos projetos bons. Você pega, por exemplo, a área de esportes. Tem muitos projetos bons. Se você desenvolve uma boa política, e aí eu volto para o início da conversa, se você desenvolve uma boa política municipal, regional de esportes, você vai ter projetos do governo. Você vai ter quadras iluminadas, você vai ter as academias para terceira idade, que não é só colocar lá no bairro, porque o dinheiro vem do governo. Aí você põe lá e deixa o mato crescer, perigo de cobra, que aqui é uma área, tem área rural, e eu vivi em área rural, fica escuro, bom, lá vai virar um ponto de tráfico, lá vai virar um ponto de violência, de estupro de mulheres, etc. Perdão. Então, tem que ter, o governo tem o que oferecer, mas a municipalidade precisa cuidar. A população precisa cobrar. A mídia precisa apontar o que está acontecendo sem lado. A mídia não tem que ser nem de direita, nem de esquerda. Ela tem que ser correta. Né? Ela é imparcial. Você pega, por exemplo, a questão de tecnologia. Você vai em Sorocaba, está aqui do nosso lado, né? 2 horinhas você está aqui em Sorocaba. Sorocaba, alguns anos atrás, era uma cidade pequena. Falando de 20 anos atrás, talvez. Ela era uma cidade boa, mas não era desenvolvida. Foi para lá uma leva de gente boa. Eu acredito em 3 pilares para o governo. Você tem o político, você tem o empresário e a educação. Quando a gestão política, a gestão empresarial e a gestão educacional caminham juntos, o educacional vai trazer bons profissionais desde a infância, porque caráter se ensina lá atrás, né? Ou lá na infância, que vai fornecer bons profissionais. Às vezes as empresas querem contratar pessoas. É isso que eu ia tocar no assunto. Tem muitos jovens que saem da área educacional, depois fica um pouco perdido, porque às vezes não sabe que caminho tomar, às vezes o governo também não tem aquele auxílio todo de capacitar realmente o jovem para o mercado de trabalho. Na sua opinião, né, na sua gestão, o que daria para pensar ou alinhar para esse jovem que está entrando no mercado de trabalho? Primeiro eu diria para o jovem, não entregue sua vida 100% ao governo. Não fica achando que o governo vai resolver a tua vida. O governo tem parte de cuidar da sociedade. Eu sou a favor de privatizações, etc., porque muita coisa, você pega os Correios de hoje. Correio já foi uma das melhores empresas do Brasil. Hoje está quebrada, não está entregando carta, tem um monte de confusão que tem por aí. Então não entregue a tua vida, não se auto-sabote entregando a tua vida para o governo. Está na escola, estuda. Você tem hoje uma geração que é o nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem... Justamente. Você tem... Vai vivendo, né? Deixa a vida me levar. Então, se você deixar a vida te levar, então, desde novo, estuda. Se prepara. Hoje você tem uma área de tecnologia. Eu estava falando de Sorocaba. Sorocaba criou o Centro Tecnológico, que vai junto com as faculdades. Muitas faculdades foram para Sorocaba. Então, um monte de gente do interior hoje vai morar em Sorocaba. Por quê? Porque na cidade dele não tem. Essa região juntas, as cidades juntas, esse corredor é maravilhoso. Presidente Prudente, Assis, tudo que tem aqui pode se tornar um dos maiores polos do educacionais, estado. Educacionais. Né? E aí as empresas vão começar a vir. Porque um dos problemas dos empresários é conseguir mão de obra qualificada. Você tem uma rádio maravilhosa aqui. E se você não tiver gente... trabalhar qualificada, né? Ele sabe falar, mas ele não entende de mídia social, ele não entende de tecnologia, não entende de microfone. É a mesma coisa em relação à sociedade. O bom profissional, ele vai arrumar trabalho, seja aqui ou seja fora. Isso. Se tem uma política, você pega a Barueri, ali perto de São Paulo. Barueri, há 50 anos atrás, era junto com Carapicuíba, era um lugar de tráfico de drogas.
os prefeitos se uniram e começaram a desenvolver todo. Ninguém faz nada grande sozinho. Tem que trabalhar municipal, estadual, federal. Você começa tem leis que podem te ajudar a trazer empresas. Você tem toda uma produção do agro que vem do Mato Grosso, do Paraná, sobe. Você tem empresas. Ourinhos pode se tornar um polo de recepção de tudo isso. Você vai baratear o custo para os produtores e a partir daqui escoar. Precisa de profissional de tecnologia, de logística. Gente, a mídia social, a prefeitura pode trazer muitos projetos na área de tecnologia. Sorocaba desenvolveu um centro tecnológico. Vale a pena uma visita lá. Eu já estive lá algumas vezes conversando com as pessoas que estão lá. Nós temos contato com as pessoas que criaram aquilo lá. Isso dá para criar. É governo, empresários e educação. A união que faz a força. União que faz a força. Para finalizar, né, a gente vai fazer as considerações finais e eu gostaria de saber, o pessoal que está ouvindo a gente, que teve interesse em votar no senhor, né, por que gostaria e por que ele teria certeza que seria o senhor lá como candidato? Fazer propaganda de si mesmo é complicado, né? Mas deixa eu falar. Por que votar no pastor Jonathan Santos? Se você procurar minha vida, pastor Jonathan Santos, procura aí, pode procurar no Google, na internet. Eu mesmo fiz uma pesquisa minha na Dark Internet. Graças a Deus não apareceu nenhum escândalo lá. Você que acompanha 106.1, você ouviu aí o pastor Jonathan Santos, candidato a deputado estadual. A gente fica por aqui e amanhã estamos de volta. Esse foi o seu Jornal das 6. Melhor FM 106,1. A partir de agora, a Melhor FM passa a apresentar mais uma programação, A Família de Jesus.